Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro O Poder da Oração Transformadora, da autora Stormie Omartian. E esse capítulo, ele tem por título Oração de Submissão. Quando você convida Jesus para entrar na casa de seu ser, tendo nascido de novo, também deve entregar-lhe a direção da residência, tornando o Senhor sobre sua vida. No entanto, muitos custam a fazer isso de modo completo. Quer admitamos ou não, hesitamos acreditar que podemos confiar a Deus cada área de nossa vida. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Observe o termo todos desse versículo. Ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E depois ele vem e diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, o termo todos, ele é muito específico. A gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Se quisermos que as coisas deem certo em nossa vida, temos de reconhecê-lo como Senhor em tudo que nós fizermos ou que nós venhamos a fazer. Esteja disposta a dar a Deus o controle das coisas, dizendo com frequência: Jesus, peço-te que tu sejas o Senhor sobre minha vida. Então, quando ele apontar lugares onde ainda não tem aberto a porta para o seu governo, deixe-o entrar. A oração de submissão traz os benefícios de Deus. Algumas pessoas dão a Deus total acesso a casa de seu ser no mesmo instante. Outras o deixam em pé à porta por tempo indeterminado. E outras ainda o deixam ganhar acesso aos poucos. Quando ele bater em diferentes portas no seu íntimo, saiba que nunca irá forçar a entrada ou derrubar paredes. Ele só baterá com insistência e calma. E quando for convidado, entrará para ocupar com delicadeza cada canto de sua vida, para limpá-lo e reconstruí-lo. Ele lhe deu uma escolha. Você irá optar por se abrir e compartilhar cada parte do seu ser, deixando-o reinar em sua vida? Esta é a oração de submissão à vontade de Deus. Ele não impõe a obediência e a submissão. Muitas vezes gostaríamos que eu fizesse, porque seria mais fácil, mas ele nos dá uma escolha. É útil entender que o Senhor está do seu lado e que o chamado a uma submissão obediente não objetiva fazer você se sentir um fracasso incorrigível, caso não faça tudo certo. Saber que Deus lhe pede para viver de certo modo para seu próprio benefício, porque Ele sabe que sua vida só dará certo quando vivida de acordo com as condições dEle. Irá ajudá-lo a desejar, conhecer os caminhos de Deus e a viver neles. Você começa o processo quando dispõe a dizer: Deus, não quero nada que me separe de tua presença e amor. Realmente, tenha um coração que deseja se submeter e obedecer. E continue dizendo a ele: por favor, mostra-me onde não estou vivendo em obediência e ajuda-me a fazer o que eu preciso para ser submisso a ti. No minuto em que damos um passo de obediência, Deus dá oportunidade para uma nova vida. A oração de submissão traz descanso. Descanso é uma âncora da alma. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Que nos impede de ser lançados no mar das circunstâncias. Não se trata apenas do sentimento de bem-estar nas férias, tampouco da sensação de relaxamento depois de um sono profundo à noite. O verdadeiro descanso é um lugar dentro de nós, onde podemos ficar tranquilos e saber que Ele é Deus.
independente do que estiver acontecendo à nossa volta. Jesus diz: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele nos instruiu a não deixar o nosso coração perturbado, mas resistir a isso, quando decidimos descansar em uma tranquila submissão a Ele e à sua vontade. Devemos dizer: Deus, escolho neste dia entrar no descanso que tens para mim. Mostra-me como fazer isso. Quando o nosso coração se afasta do modo como sabemos que Deus intentou que vivêssemos, perdemos nosso lugar de descanso. Quando vivemos segundo a oração de submissão e tranquila confiança, encontramos o presente do descanso de Deus. A oração de submissão libera nossos sonhos. A parte que não queremos ouvir é que chega um momento quando cada um deve colocar seus desejos e sonhos nas mãos de Deus, para ser libertado daqueles que não estão de acordo com a vontade dele. Deus quer que paremos de nos apegar aos nossos sonhos e comecemos a nos apegar a Ele, para sermos capacitados a estar acima de nós mesmos e de nossas próprias limitações. Sempre que abrimos mão do que desejamos, Deus traz tudo de volta para nós em outra dimensão. Quantas vezes pedimos a Deus para nos dar o que desejamos, mas não desejamos dar a Deus o que Ele quer? Daí perdemos o que mais almejamos: completude, paz, realização e alegria, porque não somos obedientes e submissos. Muitas vezes não somos obedientes porque não entendemos que Deus estabeleceu certas regras para nos proteger e garantir nosso bem. Ele nos intentou e sabe o que mais nos satisfaz. Quando obedecemos em submissão à vontade dele, a vida tem simplicidade, clareza e bênção sem limite. Precisamos das leis de Deus, porque não sabemos fazer a vida funcionar sem ela. A lei foi dada no Antigo Testamento para nos mostrar que não podemos, talvez, cumpri-la só com a condição humana. Mas devemos obedecer a Deus. A oração de submissão traz uma grande recompensa. Será que estamos sendo levadas e destruídas pelo vento das circunstâncias em nosso caminho, porque não fazemos o que o Senhor diz para nós fazermos em alguma área? Nós estamos edificando nossa casa sobre a rocha firme, que é Jesus. E Ele vem estabelecendo um robusto fundamento na palavra, na oração, no louvor, na confissão e no contínuo perdão. Mas esse fundamento só pode ser equilibrado e protegido por meio da obediência. Quando obedecemos à vontade de Deus, a vida tem simplicidade e clareza. Mesmo que não ame o modo como vivemos, Deus ainda nos ama. Existe uma conexão clara entre a obediência e o amor de Deus. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Segundo a Bíblia, Deus não deixa de nos amar se não o obedecermos. Mesmo que não ame o modo como vivemos, Ele ainda nos ama, mas somos incapazes de sentir ou desfrutar plenamente desse amor se não vivermos como Deus pretendia, em total submissão à sua palavra e à sua vontade. Viver a submissão de Deus em obediência e dependência da vontade dele não significa que a nossa vontade é anulada ou os nossos desejos, os nossos sonhos são anulados. Porque quando decidimos viver os sonhos de Deus ao invés dos nossos sonhos, nós vivemos algo além do que imaginamos. Nós vivemos algo além do que pensamos viver. A própria palavra de Deus, ela diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos.
Então, quando achamos que, ao vivermos os sonhos de Deus, nós estamos anulando os nossos sonhos, Deus vem e nos mostra que os sonhos dele são maiores do que aqueles sonhos que nós queríamos para nós. São maiores do que as vontades que nós tínhamos para as nossas vidas. Então a submissão, ela vem dentro disso. Ela vem dentro da total dependência da vontade de Deus. Mas não é uma dependência a nível de escravidão por anular a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa vontade ou o nosso querer. Não. Deus, ele nos deixa o querer. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos se queremos viver a vontade dele ou não. Mas daí também nós entendemos as consequências das nossas vontades, as consequências das nossas escolhas. Pois temos o livre-arbítrio. Então a dependência de Deus, ela vem dentro do nosso livre-arbítrio. Nós é que escolhemos viver em dependência à vontade de Deus. Ou seja, é uma dependência por livre escolha. Eu escolho viver em dependência à vontade de Deus. Eu escolho viver em submissão à vontade de Deus. Deus, ele não pega e impõe a vontade dele sobre nós. Ele não impõe o querer dele sobre nós. Ele não impõe a dependência a ele sobre nós. Não. Ele nos dá a livre escolha. Viver dentro do querer dele ou não viver. Viver dentro da vontade dele ou não viver. Mas quando nós entendemos que as regras que Deus coloca na palavra dele para a nossa vida não é uma regra de limitar as nossas escolhas. Não é uma regra de suprimir as nossas escolhas. Não é uma regra de pegar e colocar um jugo pesado sobre a nossa vida. Não. Ela é uma regra de fazer com que o nosso caminho viva dentro da vida, da completude da vida, da alegria da vida, de viver plenamente dentro do querer de Deus, de forma que a nossa vida a partir de então tenha vida. De forma que a nossa vida a partir de então seja liberta de tudo que nos prendia antes, de todas as formas de pecados que subjugávamos antes, que éramos subjugados antes, e passamos a viver dentro da vida. E tenhamos alegria, e tenhamos uma plenitude de vida, e tenhamos uma vida de sucesso. É para isso que as regras de Deus, elas existem. Mas aí nós é que temos que escolher viver dentro dessas regras. E quando nós entendemos que as regras existem para o nosso bem, como todo limite que existe no mundo, tudo que existe no mundo, todas as regras que existem no mundo, elas existem para o bem da humanidade. E a regra de Deus, ela não é diferente. Nós temos liberdade de vivermos no mundo e de vivermos dentro da vontade de Deus conforme nós queremos. Mas as regras, elas existem. E a partir do momento que nós vivemos dentro da regra, não é que nós sejamos presos pela regra. Não, nós somos livres dentro da regra, porque nós entendemos que as regras, elas existem para o nosso bem. Então, se eu entendo isso, eu vivo livre porque aquela regra, ela não é um peso sobre a minha vida. Então, eu entendo que a lei de Deus, ela não é um peso sobre mim. Que a vontade de Deus, ela não é um peso sobre mim. A vontade de Deus, ela é maior do que eu. E ela existe para que eu possa ser feliz. Para que tudo aquilo que eu faça dentro da vontade de Deus e dentro da lei que Deus um dia já deu, é para que amanhã a consequência ela seja boa. A consequência ela seja uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sucesso. E melhor ainda, seja a vida eterna com Cristo. Então é nisso que a submissão ela traz. Só que essa submissão, ela não pode ser somente em uma área de nossa vida. Como a própria autora ela diz, Jesus ele não impõe.
Quando nós aceitamos a Ele, nós abrimos a porta da nossa casa para que Ele entre. Só que, como toda casa, tem cômodos. E é necessário que nós possamos dizer a Ele: Senhor, entre no quarto. Senhor, entre na cozinha. Senhor, entre no banheiro. Senhor, entre no escritório. Senhor, entre na área de serviço. Senhor, entre na lavanderia. Eu te dou total acesso a todos os cômodos da minha casa. Porque quando aceitamos a Jesus, a nossa casa ela está uma bagunça. Tudo fora de lugar. Todos os cômodos estão fora de lugar. Por fora, ela pode estar bonita, ela pode estar arrumada, ela pode estar pintada, ela pode estar toda bonitinha, mas por dentro a história é diferente. Então, quando nós abrimos a porta da nossa casa, porque quem vê por fora acha que está tudo bonito. É como você passa em uma casa que tem na sua vizinhança e por fora você vê aquela casa bonita, aquela casa arrumada, aquela casa pintada, né? E você olha e diz: nossa, que casa bonita, que casa moderna, que casa chique, uma casa muito arrumada. Nossa, como eu queria ter uma casa assim. Mas às vezes, quando você tem a oportunidade de entrar nessa casa, você fica chocado. Porque dentro da casa tá tudo desorganizado. O que era pra estar na cozinha, tá no banheiro. O que era pra estar no banheiro, tá na sala. O que era pra estar na sala, tá no quarto. O que era pra estar no quarto, tá na cozinha. Tá tudo fora de lugar. Tá suja, tá desorganizada. Tá cheio de coisa que não era pra estar. Tá um acúmulo de sujeira, um acúmulo de lixo. Então é assim que acontece com a nossa vida. É assim que acontece com o nosso coração. Quando nós abrimos a porta da casa, que por fora tá toda bonitinha, porque é o exterior que nós mostramos para o mundo. Mas aí nós abrimos a porta dessa casa para Jesus entrar. E aí ele entra no primeiro cômodo, que obviamente é a sala. E ele vê a casa suja. E ele vê a sala suja. A sala desorganizada, a sala desarrumada, com coisas que não era para estar, com sentimentos que não era para ter, com feridas do passado que ainda não foram cicatrizadas. E o que é que ele faz? Ele não vive em ambiente sujo. Ele vai arrumar, ele vai limpar, ele vai tirar, ele vai fazer aquela faxina na sala. E quando ele faz a faxina, ele vai colocando tudo no devido lugar. Ele vai colocando cada sentimento onde tem que estar. Ele vai colocando cada pensamento onde tem que estar. Ele vai arrumando os móveis, ele vai tirando. E quando ele começa a tirar o lixo, às vezes a gente começa a reclamar. Eu li uma frase, melhor dizendo, ontem, de um pastor que diz assim, que às vezes a cura da ferida dói mais do que a ferida. Porque a ferida, a gente pode fingir que ela não existe. A gente pode botar um curativo por cima e fingir que ela não existe. Mas quando abrimos aquele curativo para que a ferida ela seja curada, para que ela seja limpa, para que ela comece a receber o remédio, para que ela seja cicatrizada, aí dói. E quando abrimos a sala para que Jesus ele entre e nós damos a liberdade para ele limpar, e ele começa a tirar todo o lixo, é como se ele começasse a limpar a ferida. E quando ele começa a colocar as coisas no lugar que ele está, ele começa a colocar o remédio para que aquela ferida sare. E isso dói, porque nem sempre nós queremos nos desfazer de todos os sentimentos, nem sempre nós queremos nos desfazer dos ressentimentos, das amarguras, das mágoas, das raivas que guardamos dentro de nós. Nem sempre nós queremos nos livrar disso, nem sempre nós queremos liberar o perdão, porque dói. E aí, Jesus ele quer entrar nos outros cômodos para fazer a mesma limpeza que ele fez na sala. Mas nós sabemos que doeu para ele limpar a sala. E nem sempre nós queremos deixar ele limpar os outros cômodos. Mas a submissão vem daí. A partir do momento que eu entrego a ele e digo, Senhor, pode entrar no quarto. Senhor, pode entrar na cozinha. Senhor, pode entrar no banheiro. Pode entrar na lavanderia. Pode entrar na área de serviço. Pode entrar no escritório. Fique à vontade para entrar em todos os cômodos que existem em minha casa. E esteja disposto a abrir a porta para ele entrar,
Porque quando abrimos a porta do coração, a partir daí nós temos que abrir a porta das outras áreas de nossas vidas, para que ele possa entrar, para que ele possa limpar, para que ele possa tirar tudo que de sujeira, tirar tudo que não agrada a ele, tirar tudo o que não é para estar ali. Então ele vai tirar todos os sentimentos, tudo que não é para estar mais ali, ele vai cicatrizar as feridas, e ele vai cicatrizar as feridas por completo. Então esteja disposta. Daí vem a submissão. Eu estou submissa a Deus de tal forma que Ele tem liberdade para entrar em todas as áreas de minha vida. De tal forma que Ele tem liberdade para entrar em todos os cômodos e fazer a limpeza que Ele vai fazer. E fazer a limpeza que Ele quer fazer e tirar o que Ele quer tirar, o que Ele tem para tirar. E botar cada coisa no devido lugar, tudo que tem que estar no lugar Ele vai colocar. E eu digo mais ainda a ele, Senhor, a partir desse momento eu não sou só submissa a Ti, eu sou dependente de Ti. Então eu abro todas as áreas de minha vida para que o Senhor possa fazer conforme o seu querer. E eu entrego todos os meus caminhos a Ti, porque eu entrego as áreas de minha vida, ou seja, tudo que vem do passado, mas eu entrego também tudo que vem o futuro, todo o meu futuro a Ti, para que o Senhor possa me direcionar, para que o Senhor possa direcionar todos os meus caminhos, todas as áreas de minha vida, tudo que será feito em cada área de minha vida e fazer conforme o seu querer e a sua vontade. Então daí vem a submissão. Esteja pronta para abrir as áreas de sua vida, para liberar o perdão que tem que ser liberado, para deixar que Deus ele entre e ele faça uma mudança completa em seu ser. Vamos agora ler o questionário, o pequeno questionário que a autora ela nos sugere como um momento de reflexão e oração, como eu sempre tenho dito. Faça esse questionário como um momento de reflexão do que Deus ele pode ainda fazer em sua vida e a partir daí ore para que Deus ele mostre o que tem que ser mudado. Primeiro, há alguma porta em sua vida que você ainda não abriu para Deus? 2. Peça para Deus sondar seu coração e mostrar quais portas ainda não foram abertas. 3. O que tem impedido você de se submeter totalmente a Deus? 4. Você sente que Deus tem liberado os seus sonhos e sentimentos de realização, assim como as recompensas prometidas para seus filhos? 5. Escreva a sua declaração de submissão total a Deus. 6. Peça a Deus com convicção que Ele dê descanso sobre cada um dos pontos levantados. E como a autora ela já cita, quando nós entregamos a Deus os nossos caminhos, nós encontramos descanso. Mas irmã, você não sabe como é que está a minha vida. Como é que está a situação a qual estou passando, como é que está a família, como é que está o meu emprego. Como é que você me diz ainda que eu vou ter descanso? Como eu vou ter descanso em meio a toda a turbulência que eu estou passando? Simples. O seu descanso não está no que está fora de você. O seu descanso está no que está dentro de você. Se dentro de você você tem Deus, você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, você abriu a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar, então você tem descanso. E se você tem a paz de Cristo em você, não importa o que esteja acontecendo fora, porque a sua alma está em paz, o seu coração está em paz. E é essa paz que você precisa ter, a paz que vem de dentro. Como Jesus ele fala, que ele veio para dar paz. Não o que o mundo dá, mas o que ele veio para dar. A paz que excede todo o entendimento. Ou seja, o que excede? É o que vai além
o que transborda, se ela excede o entendimento, ela vai além do nosso entendimento. Ela vai além do que podemos explicar. Ela vai além do que podemos medir. Ela vai além do que sabemos. Então, Jesus, ele veio para dar paz, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, a paz que ninguém pode dar. Não é a paz que o mundo pode te dar, não é a paz que a sua família, não. É a paz que vai além do que podemos pensar, é uma paz que ela vai muito acima. Então, quando temos essa paz em nós, o mundo pode estar de cabeça para baixo, o mundo pode estar caindo, porque nós estamos em paz. Quando abrimos a porta para Jesus ele entrar em cada área de nossa vida, nós encontramos dentro de nós a paz, porque não é nós a paz. Não é que eu seja a paz. Mas é porque dentro de mim eu tenho o Espírito Santo de Deus que me dá paz. Então, quando eu digo que a paz está dentro de mim, é porque a paz está no Espírito Santo. Se ele envolve a minha vida, se ele envolve o meu ser, então eu tenho uma paz completa. Porque eu tenho a paz dentro de mim, que excede todo o entendimento. Eu tenho uma paz que me envolve e a minha paz é Ele, que é Deus. Então, quando eu tenho o descanso, quando diz assim, quando em Provérbios ele diz, capítulo 3, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se eu confio no Senhor de todo o meu coração e reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, ele endireitará a minha vida, ele endireitará a minha vereda. E em Provérbios, a autora ainda cita Provérbios capítulo 6, versículo 19, que diz assim. Deixa eu só abrir para não falar errado. A qual temos como âncora. Vou ler o 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o que é a nossa âncora? A paz, o descanso em Deus. E no 18 ainda diz mais: impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O nosso refúgio é guardar a esperança, e a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Deus. E nisso nós temos paz, em saber que nós temos um Deus que não mente, um Deus que não muda, um Deus a qual não tem sombra de variação. Se ele diz, tomai sobre mim o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. E ainda diz mais, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28. Então nós temos uma esperança que é Cristo, que não muda, que não muda. Tenhamos nele a nossa esperança, a nossa fé, e nele encontraremos o descanso que o mundo não dá. O descanso para a nossa alma, o descanso para o nosso coração. Vivendo na completa dependência da vontade soberana dele. Amém? Até a próxima sexta-feira.